Pai, seu irmão Lázaro. Pai, sua irmã Alice. Deus abençoe suas vidas. Tá dando para ouvir legal aí? Tá tranquilo o áudio? O que vocês me dizem? Opa! Ajustando aqui. Tá dando para ouvir legal, né? Os irmãos que estão aí no Instagram, Lázaro, avisa no grupo da igreja do Vivendas que a gente também está transmitindo pelo Facebook da igreja, tá? Lá no Facebook da igreja. Se você puder pegar o link e mandar para mim, um dos irmãos, eu agradeço, tá bom? A gente está pelo Facebook da DJ Vivendas, estamos também aqui pelo nosso Instagram, amém? Deixa eu só fazer os últimos ajustes aqui, irmãos, e a gente vai estar iniciando o nosso culto, amém? Problema aqui. Mandânia Camargo, Deus abençoe, Paz do Senhor, boa noite. Irmãos do Instagram, se a gente estourar uns minutinhos a 1 hora, a gente já pula pro Facebook, tá bom? Está sendo transmitido lá também. Aí qualquer problema, se der aí, você pula lá pro Facebook. Mas eu vou reabrir a sala do Instagram, tá certo? Manjanaína, já está pronta aí para louvar o Senhor com o hino primeiro? Louva o Senhor com o hino agora no começo. Vamos fazer uma oração, irmãos, iniciando o nosso culto nessa noite. Hoje a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase ao estudo da Palavra de Deus e vamos falar sobre alguns assuntos, tá bom? Então vamos fazer a oração e logo depois a irmã Janaína já vai estar participando com a gente, louvando o Senhor nesta noite. Bom, Pai querido e amado, nesta noite, meu Deus, estamos na Tua presença para Te louvar, Te glorificar, bendizer o Seu santo nome, Pai querido, abençoa cada filho Seu que já está aqui, Senhor, nesta noite participando. Pai querido, visita cada um, visita os lares, toma ali o irmão Lázaro, meu Pai, aquela equipe que estão fazendo, Pai querido, aquela distribuição, aquele evento social, Pai querido, nas ruas, seja com Seus filhos, seja conosco aqui também nesta noite, nos dá sabedoria, abre a nossa mente, nosso entendimento, nós vamos ouvir a Sua palavra, guardar no nosso coração, aplicar em nossas vidas. Amém. Amém? Pai, sua irmã Selma, irmã Janaína, já vou colocar a senhora aí ao vivo. Os irmãos que estão acompanhando a gente pelo YouTube, infelizmente não vão conseguir ver a nossa irmã, mas a irmã Janaína vai estar louvando ao Senhor aí nesta noite. Amém? Senhor, irmã Janaína, irmã Ellen. Paz Senhor, pastor, paz Senhor, irmão. Fiquem à vontade, eu vou aumentar o áudio para mim aqui, que eu dou sem retorno. Tá. Paz Senhor, irmãos, paz Senhor, pastor. Paz Senhor. De grande alegria a gente estar aqui para adorar o santo nome do Senhor, agradecer Ele por mais um dia, por Ele nos livrar, né, de todo mal, desse vírus que assola o mundo. E vamos adorar. Glória a Deus. A Ti o povo clama, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã
Glória a Deus. Pra mim, preparado pra mim, eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Tá pronto o próximo, irmã? Agora já? Já. Pastor, Oi. deixa Não, pra outra oportunidade. tá certo. Já Eu- já só me chama. Deus abençoe. Até o final do culto, irmão, louvando novamente. Deus Tá. abençoe. Amém. Amém, irmãos? Então, tirei aqui. A nossa irmã, Deus abençoe a nossa irmã. Nós temos que confiar em Deus, irmão. Confiar no nosso Senhor, que a gente sempre fala aqui nos cultos. Vai passar. Não se preocupe. Pode ser que pareça difícil, mas o Senhor está conosco. Irmãos, abra sua Bíblia, a palavra de Deus aí nessa noite, em Zacarias, capítulo 1. E nós vamos fazer algumas considerações sobre esse livro, esse capítulo, esses versículos da palavra de Deus. Pai Senhor, Pastor Hernani, semana que vem, preparar para trazer a mensagem aí pra gente, amém? Pastor Hernani lá de Samambaia, vai ser uma bênção. Semana que vem vai estar conosco aí também Pastor Elias lá do Rio de Janeiro. Ele vai estar trazendo a palavra. A gente só vai acertar os dias direitinho. Pastor Carlos congregou conosco, está agora no Nordeste, esqueci o nome da cidade agora, mas está lá no Nordeste, na praia, tendo seu merecido descanso, mas fazendo a obra do Senhor. Ele continua fazendo a obra do Senhor, normalmente naquela cidade. Deus tem abençoado, e na próxima semana ele também vai estar nos trazendo uma mensagem da parte do Senhor, amém? Pastor irmão Jalson, Deus abençoe. Irmã Francisca, que estiver nos assistindo, Deus abençoe a todos. Irmãos, Zacarias capítulo 1. Nós vamos ler somente alguns versículos, do versículo 1 ao versículo 6. Hoje eu creio que a gente não vai ter muito tempo, não dê tempo da gente ir até o final do capítulo 1, não vai dar tempo com certeza, mas vamos tentar nos ater a esses 6 versículos, amém? Se você quiser pegar uma caneta aí, pegue uma caneta, anote, faça anotações aí na sua Bíblia, no seu caderninho de anotações, porque eu creio que o Senhor tem algo a nos ensinar nessa noite, amém? Nós estamos vivendo um período, irmão, de pandemia, preocupação, medo, angústia. Pastor Hernani, por aqui mesmo, o culto está sendo online,
O senhor participa com a gente de forma virtual, mas depois a gente conversa, eu mostro para o senhor como é que fica. Então, irmãos, a gente está passando por momentos de medo, angústia, tribulação, e muito tem se falado, muitos têm se falado sobre um castigo de Deus. Deus está pesando a mão, Deus está tratando com o país, Deus está tratando com as pessoas. Mas nós sabemos que, acima de tudo, são situações que demonstram o cumprimento da palavra de Deus. São situações que a Bíblia fala que iria acontecer, que seria o fim dos tempos, o início das dores. Então, Cristo está voltando, Jesus está voltando. E por que nós escolhemos Zacarias? Porque Zacarias ele vai ter uma visão de uma palavra de arrependimento. Ele exorta o povo a se arrepender, ele exorta o povo a voltar, a se voltar para as coisas de Deus, a voltar o seu coração para as coisas de Deus, além de falar das coisas futuras, das coisas sobre o Messias e o que aconteceria antes da segunda vinda do Messias. Irmão Jalson, Zacarias capítulo 1. Então vamos ler? Vamos lá para a gente ganhar tempo. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, disse-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Amém? Evangelista Tássia, irmã Zônia, nossa vizinha ali da nossa igreja, Deus abençoe. Irmã Suzana, Deus abençoe, irmã Suzana, bem-vindo. Irmãos, Zacarias, o título do nosso capítulo 1 aqui, os 6 versículos primeiros, tem por título Exortação ao Arrependimento. Então, eu gostaria de começar nessa noite algumas curiosidades sobre o livro de Zacarias e sobre o profeta Zacarias. O profeta Zacarias ele foi contemporâneo de Ageu. Ele foi um profeta, então ele ali teve o seu ministério profético junto com o do profeta Ageu, que por acaso é o livro que o antecede. O livro de Zacarias, o profeta Zacarias foi um profeta pós-exílio. Então, o povo vai para o exílio na Babilônia, Nabucodonosor leva o povo, derruba Jerusalém, leva o povo cativo, o povo passa 70 anos ali, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e agora eles voltam, começam a reconstruir a cidade, começam a reconstruir o templo, e nesse período Zacarias então desenvolve o seu ministério profético. Ele entrega, ele fala aquilo que o Senhor quer falar com o povo de Israel, com a nação de Israel, com os judeus. O livro de Zacarias, como eu falei no início, por ser considerado um livro, por conter muitas profecias sobre o Messias, sobre o Cristo, e muitas profecias e palavras que iriam de coisas que vão acontecer antes da segunda vinda do Senhor, como eu já falei.
ele é chamado por muitos como o Apocalipse do Velho Testamento, por ele ter várias menções ao Messias e aquilo que aquilo que irá acontecer no final dos tempos. Ele é considerado pelos estudiosos e por muitos como o Apocalipse do Velho Testamento. Ele, junto com Ageu, incentiva o povo, como nós já falamos, a reconstruir o templo, incentiva o povo a se voltar para Deus, a se voltar para as coisas de Deus. Zacarias é dividido em duas partes. A primeira parte seria das visões prenunciando o futuro do povo de Deus, tá? Ali do capítulo 1 até o capítulo 8. A segunda parte de Zacarias seria aquela que vai falar sobre a profecia sobre o Messias e os acontecimentos que vão preceder a sua segunda vida, Está lá do capítulo 9 ao versículo 14. Algumas pessoas, alguns historiadores, vão falar que a segunda parte de Zacarias não foi escrito por esse Zacarias do início, mas por um outro homem também chamado Zacarias. Outros falam que foi escrito totalmente por um homem só. É irrelevante para nós no contexto de que fala sobre as coisas de Deus, fala sobre a palavra de Deus, fala sobre o Messias, fala sobre coisas que estão se cumprindo e nós cremos na palavra de Deus. Então, qual era o contexto histórico de Zacarias? O que estava acontecendo naquela época? O que estava acontecendo com a nação de Israel? O que estava acontecendo com o povo de Deus? Quando Zacarias escreve o seu livro, quando Zacarias desenvolve o seu ministério profético, ele entrega as profecias do Senhor. Como eu disse, o povo retorna do cativeiro babilônico, que durou aí nós entramos, história, irmão, teologia, estudos teológicos, historiadores. Alguns vão considerar que foi 50 anos, outro que foi 70 anos. Alguns vão falar que quando Daniel fala dos 70 anos do cativeiro ali, nas suas profecias, não podemos tomar como Jeremias, fala, nós não podemos tomar como um número literal. Mas, se nós formos considerar que a queda de Jerusalém, quando Jerusalém ali é destruída e Daniel e seus amigos são levados para a Babilônia, fazendo as contas, vai dar 50 anos dessa saída ali, da queda de Jerusalém até a volta do exílio, 50 anos. Mas se nós considerarmos a primeira invasão de Nabucodonosor, quando ele invade o território de Israel pela primeira vez, então vai dar os 70 anos. Por isso essa discordância entre algumas pessoas, entre alguns teólogos, entre 50 e 70 anos. Mas nós convencionamos na Assembleia de Deus e nas nossas igrejas tomar como base a primeira invasão de Nabucodonosor, que vai dar os 70 anos. Ao retornar para Jerusalém, o povo retorna, Ciro chega ao poder, e Ciro agora ele recebe uma profecia e diz que ele vai libertar o povo, que ele só fica sabendo dessa profecia, de que ele já tinha sido citado e que ele iria libertar o povo de Israel. Ciro agora pega e manda o povo de volta. O povo agora retorna até Israel, ele retorna para reconstruir a cidade, ele retorna para reconstruir o templo. E o primeiro governador vai ser Zorobabel, filho de Salatiel, está lá em Ageu. E ele é o primeiro governador do território judeu. E diz que eles chegam e eles reconstroem a cidade, reconstroem os muros e agora vão reconstruir o templo. Por que reconstruir o templo? Porque o templo, naquela época, hoje, o templo é o lugar onde a igreja do Senhor vai até lá, se reúne, para quê? Para louvar o Senhor. Quem é a igreja? Eu e você. É por isso que nós falamos que o que está fechado é o prédio. O que está fechado é o templo. É a igreja física, a igreja caixa de concreto onde pessoas se reúnem. Porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Cada um de nós somos um pedaço da igreja de Cristo. Então a igreja
prédio, a igreja quanto prédio, quanto local, endereço físico, está fechada. Mas a igreja espiritual, a igreja como corpo de Cristo, como pessoas que adoram ao Senhor, continua viva, trabalhando, louvando e adorando ao Senhor. Pela internet, pelo Instagram, Facebook, YouTube, seja lá como for, sinal de fumaça, não importa. O que importa é que a igreja do Senhor continua adorando ao nosso Deus. Mas diz que agora o povo chega e eles vão reconstruir o templo, e o templo era o símbolo de que o templo naquela época, o templo em todas as religiões, em todas as cidades, em todos os países, o templo, quando ele estava de pé, quando ele estava funcionando, era o símbolo de que o Deus daquele lugar estava no meio daquele povo, de que o Deus daquele lugar estava assistindo aquelas pessoas. É por isso que quando eles invadiam uma cidade, uma das primeiras coisas a ser destruídas era o templo. Porque o simbolismo era que além da cidade ter caído, as pessoas terem sido mortas, as pessoas terem sido levadas cativos, o Deus daquela cidade também tinha sido derrotado. E assim pensava aquele povo, achando que tinha derrotado o Senhor, não sabendo eles que era Deus que tinha permitido, estava usando eles para castigar Israel, para castigar o seu filho, para castigar o seu povo. Então, quando eles vão começar a reconstruir os templos, os samaritanos, eles não querem que isso aconteça, eles se opõem, eles escrevem uma carta para Ciro. Essa carta vai até Ciro, mas Ciro não recebe essa carta, porque Ciro está em guerra. E nessa guerra que Ciro está lutando, ele vai morrer. É a guerra eu anotei, Massagetas. Então Ciro morre nessa guerra, e quem vai receber essa carta é o seu filho Cambises II, que era um homem mau, que era um homem não temente a Deus, que era um homem que adorava, além de adorar outros deuses, ao contrário do seu pai, que era conhecido por tratar bem os povos conquistados, deixar com que as pessoas pudessem manter a sua religião, adorar o seu próprio Deus, serem governadas por pessoas do próprio povo, designadas pelo imperador. Cambises II, ele é totalmente diferente. Ele não aceita isso, ele quer destruir, ele quer acabar, e ele, recebendo a carta, ele ordena que a reconstrução do templo pare. Saindo essa